Neguinha. Capítulo 1. Apesar de Odds ter transformado Holly oficialmente em sócia da Achados e Perdidos e de haver uma sala extra, pequena, mas com vista para a rua, ela escolheu ficar na área da recepção. Ela está sentada ali, olhando a tela do computador, quando Odds entra às 15 para as 11. E apesar de ser rápida ao enfiar alguma coisa na gaveta larga da escrivaninha, o olfato de Odds ainda está funcionando bem, já ao contrário de algumas partes do corpo mais para o sul, e ele capta o aroma inconfundível de um bolinho Twinkie parcialmente comido. Qual é a ocasião, Oliberry? Você pegou essa mania do Jerome e sabe que eu odeio. Se me chamar de Oliberry de novo, vou passar uma semana na casa da minha mãe. Ela vive me pedindo para fazer uma visita. Até parece, Odds pensa. Você não a suporta, e, além do mais, está seguindo uma pista, minha querida. Está grudada como uma viciada em heroína. Desculpe. Ele olha por cima do ombro dela e vê um artigo da Bloomberg Business de abril de 2014. A manchete diz a piada. A empresa fez merda e pulou fora. Achei que tivesse dito isso ontem. Disse. O interessante, ao menos para mim, é o inventário. O que você quer dizer? Milhares de Zapids não vendidos, talvez dezenas de milhares. Queria saber o que aconteceu com eles. E descobriu? Ainda não. Devem ter sido enviados para as crianças pobres na China, junto com todos os legumes e verduras que me recusei a comer quando era criança. Crianças passando fome não têm graça, diz ela, severa. Não, claro que não. Odds se impertiga. Ele comprou os analgésicos receitados pelo médico quando saiu do consultório de Estamos, coisa pesada, mas não tão pesada como o que ele pode precisar tomar em breve, se sente quase bem. Sente até um pouco de fome, o que é uma mudança boa. Devem ter sido destruídos. É o que fazem com livros encalhados, eu acho. É coisa demais para destruir considerando que os aparelhos estão carregados com jogos e ainda funcionam. Os mais caros, como o Commander, até tinham Wi-Fi. Agora me conte sobre os exames. Odds força um sorriso que espera que pareça modesto e feliz. Tenho boas notícias, na verdade. É uma úlcera, mais pequena. Vou ter que tomar uns remédios e controlar a dieta. O Dr. Stamos diz que, se eu fizer isso, deve se curar sozinha. Ela dá um sorriso radiante que faz Odds se sentir bem com essa mentira absurda. Claro que também o faz se sentir o cocô do cavalo do bandido. Graças a Deus. Você vai fazer o que ele mandou, não vai? Pode apostar. Mais mentiras, nem toda a comida sem gosto do mundo vai curar o que o aflige. Odds não é do tipo que desiste, e em outras circunstâncias estaria no consultório do gastroenterologista Henry Ip agora mesmo, por mais que suas chances de vencer o câncer de pâncreas sejam ruins. Mas a mensagem que ele recebeu no site do Blue Umbrella mudou tudo. Que bom! Porque não sei o que eu faria sem você, Bill. Não sei. Holly, na verdade, eu sei. Eu voltaria para casa. E isso seria ruim para mim. Não me diga, Odds pensa. Quando eu te conheci, você estava na cidade para o enterro da sua tia Elizabeth, sua mãe praticamente te arrastava por aí como um vira-lata na coleira. Faça isso, Holly, faça aquilo, Holly, e, pelo amor de Deus, não faça nada constrangedor. Agora, me conte, continua ela. Me conte a novidade. Conte. Conto tudo daqui a 15 minutos. Enquanto isso, veja se consegue descobrir o que aconteceu com todos aqueles aparelhos Commander. Não deve ser importante, mas quem sabe? Tudo bem. Que notícia maravilhosa sobre seus exames, Bill. Ele vai para o escritório. Holly vira a cadeira para olhar para ele por um momento, porque Odds raramente fecha a porta quando está lá dentro. Mas não é totalmente inédito. Ela volta a olhar o computador. Capítulo 2. Ele ainda não acabou com você. Holly repete em voz baixa.
Coloca o hambúrguer vegetariano parcialmente comido no prato de papel. Odds já acabou com o dele, contou tudo entre mordidas. Ele não fala que acordou porque estava sentindo dor, ou nessa versão, ele descobriu a mensagem porque não conseguia dormir e resolveu navegar pela internet. Era o que dizia. Diz Z-Boy. É. Parece o nome de algum ajudante de super-herói, não é? Acompanhe as aventuras de Z-Man e Z-Boy enquanto eles livram as ruas de Gotham City dos crimes. Isso é Batman e Robin. São eles que patrulham Gotham City. Eu sei, já li as revistinhas do Batman antes de você nascer. Foi só um jeito de falar. Ela pega o hambúrguer vegetariano, tira uma folha de alface e o coloca no prato de novo. Quando foi a última vez que você visitou Brad Hartsfield? Sempre direto ao assunto, pensa Odds com admiração. Essa é minha Holly. Fui vê-lo logo depois de toda aquela história com a família Salbers, e mais uma vez depois, no verão. Aí, você e Jerome me encurralaram e me mandaram parar. Então eu parei. Fizemos isso pelo seu bem. Eu sei, Holly. Agora coma seu sanduíche. Ela dá uma mordida, limpa a maionese do canto da boca e pergunta como Hartsfield parecia estar na última visita. O mesmo, de um modo geral. Só sentado ali, olhando para a garagem. Eu faço perguntas, mas ele não responde. Ele leva o Oscar de dano cerebral, sem dúvida nenhuma. Mas ouvi algumas histórias sobre ele. Que tipo de histórias? Que ele tem algum tipo de poder mental. Que consegue abrir e fechar a torneira no banheiro do quarto e às vezes faz isso para assustar os funcionários. Eu diria que é baboseira, mas quando Becky Wilmington era enfermeira-chefe, ela disse que viu algumas coisas estranhas, persianas sacudindo, a TV se ligando sozinha, bolsas de soro balançando. E ela é o que eu chamaria de testemunha confiável. Eu sei que é difícil de acreditar, nem tanto. A telecinesia, às vezes chamada de psicocinesia, é um fenômeno documentado. Você nunca viu nada assim durante as suas visitas? Bem, ele faz uma pausa e lembra. Uma coisa aconteceu na penúltima visita. Havia um porta-retratos na mesa ao lado da cama, uma foto dele com a mãe, abraçados e com as bochechas encostadas. De férias em algum lugar. Havia uma igual na casa da Sycamore Street. Você deve lembrar. Claro que lembro. Eu me lembro de tudo que vimos naquela casa, inclusive as fotos picantes que Hartsfield tinha da mãe no computador. Ela cruza os braços sobre os seios pequenos e faz uma careta. Aquele era um relacionamento pouquíssimo natural. Nem me fale. Não sei se ele alguma vez transou com ela, Eka. Mas acho que queria, e no mínimo ela estimulava suas fantasias. Enfim, eu peguei a foto e falei umas besteiras sobre ela, para tentar forçar uma reação, fazer com que respondesse. Porque ele está lá, Holly, e quero dizer totalmente presente. Eu tive certeza naquela hora e tenho ainda mais certeza agora. Ele só fica ali sentado, mas por dentro é o mesmo monstro que matou aquelas pessoas no City Center e tentou matar muitas mais no auditório Mingo. E usou o The Bees Blue Umbrella para falar com você, não se esqueça disso. Depois da noite de ontem, não vou esquecer. Continue a contar o que aconteceu. Por um segundo, ele parou de olhar para a garagem do outro lado. Os olhos se reviraram nas órbitas e ele olhou para mim. Cada fio de cabelo da minha nuca se eriçou, e o ar pareceu ficar, sei lá, elétrico. Odds se obriga a dizer o resto. É como empurrar uma pedra grande colina acima. Eu prendi gente má quando estava na polícia, gente muito má. Uma delas era uma mãe que matou o filho de 3 anos por causa do seguro, que nem era lá essas coisas, mas nunca senti a presença do mal em nenhuma dessas pessoas depois que elas foram pegas. É como se o mal fosse algum tipo de abutre que sai voando quando os bandidos são presos. Mas eu senti naquele dia, Holly. Senti mesmo. Senti em Brad Hartsfield. Eu acredito em vocês, diz ela, com a voz tão baixa que mal chega a um sussurro. E ele estava com um zapit. Era essa conexão que eu estava tentando fazer. Se é que é uma conexão, e não só uma coincidência.
Tinha um cara, não sei o sobrenome dele, todo mundo o chamava de Al da biblioteca, que os distribuía junto com Kindles e livros no hospital. Não sei se Al era auxiliar de enfermagem ou apenas um voluntário. Ele podia até ser um zelador fazendo uma gentileza. Acho que o único motivo de eu não ter lembrado logo foi porque o Zapit que você encontrou na casa da Ellerton era rosa, e o do quarto de Brad, azul. Como pode o que aconteceu com Janice Ellerton e a filha ter alguma coisa a ver com Brad Hartsfield? A não ser que alguém relatou alguma atividade telecinética fora do quarto dele? Você ouviu boatos sobre isso? Não, mas na época em que o caso dos Saubers terminou, uma enfermeira cometeu suicídio na clínica de traumatismo cerebral. Cortou os pulsos em um banheiro no mesmo corredor do quarto de Hartsfield. O nome dela era Sadie MacDonald. Você está querendo dizer que... Holly está mexendo no sanduíche de novo, cortando a alface e largando os pedaços no prato. Esperando que ele continue. Desembucha, Holly. Não vou dizer por você. Então você está. Acha que Brad a convenceu de alguma forma? Não vejo como isso seria possível. Nem eu, mas nós sabemos que Brad tem certa fascinação por suicídios. Essa Sadie MacDonald, ela tinha um Zapit? Só Deus sabe. Como foi? Desta vez, ele a ajuda. Com um bisturi que pegou em uma das salas de cirurgia. Eu soube disso pelo assistente do médico. Ofereci a ele um vale-presente do Dimasio, o restaurante italiano. Holly pica mais alface. O prato está começando a parecer uma festa de aniversário de um gnomo, cheia de confete. Está deixando Odds nervoso, mas ele não a impede. Ela está se preparando para dizer alguma coisa. E finalmente diz. Você vai visitar Hartsfield. Vou. Acha mesmo que vai arrancar alguma coisa dele? Você nunca conseguiu. Sei um pouco mais agora. Mas o que Odds realmente sabe? Ele nem tem certeza do que desconfia. Mas talvez Hartsfield não seja um monstro, afinal. Talvez ele seja apenas uma aranha, e o quarto 217 no balde seja o centro de sua teia, onde ele fica sentado, tecendo. Ou talvez tudo não passe de uma grande coincidência. Talvez o câncer já esteja comendo o cérebro de Odds, fazendo-o ter ideias paranoicas. É o que Pat pensaria, e o que sua parceira, se é difícil parar de pensar nela como sorta, belos olhos cinzentos agora que está na cabeça dele, diria em voz alta. Ele se levanta. Não há momento melhor do que o presente. Ela larga o sanduíche em cima da pilha de alface picada para poder segurar o braço dele. Tome cuidado. Pode deixar. Proteja seus pensamentos. Sei o quanto isso parece maluquice, mas eu sou maluca, pelo menos em parte do tempo, então posso dizer. Se você tiver alguma ideia sobre, bem, fazer mal a si mesmo, me ligue. Me ligue na mesma hora. Tudo bem. Ela cruza os braços e segura os ombros, aquele velho gesto de ansiedade que ele vê com menos frequência agora. Eu queria que Jerome estivesse aqui. Jerome Robinson está no Arizona, tirando um semestre de folga da faculdade para construir casas como trabalho voluntário. Uma vez, quando Odds usou a expressão ornamentar o currículo em relação a essa atividade, Holly chamou sua atenção e disse que Jerome estava fazendo aquilo porque era uma boa pessoa. Com isso, Odds tem que concordar. Jerome é mesmo uma boa pessoa. Vou ficar bem. E isso não deve ser nada. Somos como crianças com medo de a casa abandonada da esquina ser assombrada. Se disséssemos qualquer coisa para Pat, ele nos internaria na hora. Holly, que já foi internada 2 vezes, acredita que algumas casas abandonadas podem mesmo ser assombradas. Ela tira a mão magra e sem anéis do ombro por tempo suficiente para segurar o braço dele de novo, dessa vez pela manga do sobretudo. Me ligue quando chegar lá, e ligue de novo quando for embora. Não esqueça, porque vou ficar preocupada, e não posso ligar para você porque celulares não são permitidos no balde. Eu sei. Vou ligar, Holly. Enquanto isso, tenho algumas tarefas para você. Ele vê a mão dela voar para o bloco e balança a cabeça.
Não, você não precisa anotar. É simples. Primeiro, entre no eBay ou onde quer que se compre coisas que não estão mais disponíveis no mercado e compre um Zapit Commander. Você pode fazer isso? Claro. Qual é a outra tarefa? A Sunrise Solutions comprou a Zapit e pediu falência. Alguém deve estar servindo como administrador judicial da falência. Esse administrador contrata advogados, contadores e liquidantes para ajudar a espremer cada centavo da empresa. Consiga o nome dele, e faça uma ligação ainda hoje ou amanhã. Quero saber o que aconteceu com todos aqueles aparelhos Zapit que não foram vendidos, porque alguém deu um para Janice Ellerton um bom tempo depois que as duas empresas saíram do mercado. Ela se anima. Isso é brilhante. Não é brilhante, só trabalho de polícia, pensa ele. Eu posso ter câncer terminal, mas ainda lembro como se faz o trabalho, e isso já é alguma coisa. É uma coisa boa. Capítulo 3. Quando sai do Turner Build e segue para o ponto de ônibus, o ônibus número 5 é um meio mais rápido e fácil de atravessar a cidade do que pegar seu Prius. Odds é um homem muito preocupado. Ele está pensando em como abordar Brad, como fazê-lo se revelar. Ele foi um as da sala de interrogatório quando ainda estava na ativa, então tem que haver um jeito. Antes, ele só ia até o balde para provocar Brad e provar sua crença de que ele estava fingindo estar em um estado semi-catatônico. Agora, tem perguntas de verdade, e deve haver algum jeito de conseguir fazer Brad respondê-las. Tenho que provocar a aranha, ele pensa. Interferindo com os esforços para planejar o confronto iminente estão pensamentos sobre o diagnóstico que acabou de receber e os medos inevitáveis que o acompanham. Pela própria vida, sim. Mas também há perguntas do quanto pode sofrer mais para frente e como vai dar a notícia para as pessoas que precisam saber. Corinne e Ellie vão ficar abaladas, mas vão ficar bem. O mesmo vai acontecer com a família Robinson, apesar de ele saber que Jerome e Bárbara, sua irmã mais nova, não tão nova assim agora, ela vai fazer 16 anos em alguns meses, ou vão receber a notícia com dificuldade. Mas é com Holly que ele mais se preocupa. Ela não é maluca, apesar do que disse no escritório, mas é frágil. E muito. Ela teve 2 colapsos nervosos no passado, um no ensino médio e um com 20 e poucos anos. Está mais forte agora, mas suas maiores fontes de apoio nos últimos anos foram ele e a pequena empresa que tem juntos. Se os dois se forem, ela vai estar em risco. Ele não pode mentir para si mesmo sobre isso. Não vou deixar que ela desmorone, Odds pensa. Ele anda com a cabeça baixa e as mãos enfiadas nos bolsos, a respiração saindo em nuvens brancas. Não posso deixar que isso aconteça. Mergulhado em pensamentos, ele não vê o Chevrolet Malibu com manchas de primer pela terceira vez em 2 dias. Está estacionado na rua, do outro lado do prédio onde Holly está agora caçando o administrador judicial da Sunrise Solutions. Na calçada, ao lado do carro, está um senhor idoso com um casaco velho camuflado que foi remendado com fita adesiva. Ele vê Odds pegar o ônibus, tira um celular do bolso e faz uma ligação. Capítulo 4. Holly vê o chefe, que por acaso é a pessoa que ela mais ama no mundo, andar até o ponto de ônibus na esquina. Ele está tão magro agora, quase uma sombra do homem corpulento que ela conheceu 6 anos atrás. E está pressionando a lateral do corpo enquanto anda. Ele faz muito isso ultimamente, e ela acha que nem percebe. Nada além de uma pequena úlcera, ele disse. Ela gostaria de acreditar nisso, gostaria de acreditar nele, mas não tem certeza se consegue. O ônibus chega e Bill entra. Holly fica observando-o se afastar pela janela, roendo as unhas, desejando fumar um cigarro. Ela tem chiclete Nicorette, um monte deles, mas às vezes só um cigarro funciona. Pare de perder tempo, ela diz para si mesma. Se você quer mesmo ser uma xereta horrível e trapaceira, não tem hora melhor do que essa. Então, Holly entra no escritório dele. A tela do computador está apagada, mas ele nunca o desliga até a hora de ir embora para casa, ela só precisa mexer o mouse. Porém, antes que possa, sua atenção é captada pelo bloco amarelo ao lado do teclado. Ele sempre tem um por perto, normalmente coberto de anotações e rabiscos. É assim que ele pensa.
Escrito no topo daquele é uma frase que conhece bem, uma que ecoa nela desde que ouviu a música no rádio pela primeira vez: All the lonely people. Todas as pessoas solitárias. Ele a sublinhou. Embaixo, há nomes que ela conhece. Olivia Trelawney, viúva, ou Martine Stover, solteira, empregada a chamou de solteirona, ou Janice Lerton, viúva, ou Nancy Alderson, viúva, e vários outros. O dela, claro, o ela também é uma solteirona. De Pat Huntley, que é divorciado. E do próprio Otis, também divorciado. Os solteiros têm o dobro de chance de cometer suicídio. Os divorciados, o quádruplo. Brad Hartsfield gostava de suicídio, murmura ela. Era seu hobby. Embaixo dos nomes, circulada, há uma anotação que ela não entende. Lista de visitantes? Que visitantes? Ela aperta uma tecla qualquer, e o computador de Bill se acende, mostrando a tela e todos os arquivos espalhados ali. Ela chamou a atenção dele por causa daquilo várias vezes, falou que é como deixar a porta da casa destrancada e os bens de valor todos espalhados na mesa da sala de jantar com um cartaz dizendo me roubem, e Odd sempre diz que vai arrumar aquilo, mas nunca faz nada. Não que fosse mudar as coisas no caso de Holly, porque ela também tem a senha dele. Ele deu para ela. Para o caso de alguma coisa acontecer comigo, ele disse. Agora, ela está com medo de que alguma coisa tenha acontecido. Uma olhada na tela basta para dizer que o que quer que seja não é uma úlcera. Tem uma pasta nova ali, com um título assustador. Holly clica nela. As letras góticas terríveis no alto bastam para confirmar que o documento é mesmo o testamento de Kermy William Otis. Ela o fecha na mesma hora. Não tem desejo nenhum de xeretar a herança dele. Saber que esse documento existe e que ele o abriu hoje mesmo basta. Mais do que basta, na verdade. Holly fica ali, segurando os ombros e mordendo o lábio. O próximo passo seria pior do que xeretar. Seria invadir. Roubar. Você chegou até esse ponto, vá em frente. Eu tenho que ir em frente, sussurra Holly, e clica no ícone de selo postal que abre o e-mail dele, dizendo para si mesma que não deve ter nada lá. Só que tem. O e-mail mais recente deve ter chegado quando eles estavam conversando sobre a mensagem que Otis encontrou hoje de manhã no The Bees Blue Umbrella. É do médico com quem ele foi se consultar. Stamos é o nome dele. Ela abre o e-mail e lê, e aqui está uma cópia dos resultados do seu exame mais recente, para você poder guardar. Holly insere a senha do e-mail para abrir o anexo, senta-se na cadeira de Bill e se inclina para a frente, com as mãos apertadas no colo. Quando desce para a segunda das 8 páginas, já está chorando. Capítulo 5. Otis mal se acomodou no assento nos fundos do ônibus da linha 5 quando ouve o som de vidro se quebrando no bolso do casaco junto com os garotos gritando Home Run que acabou de quebrar a janela da sala da senhora O'Leary. Um homem de terno baixa o Wall Street Journal e olha para ele com reprovação. Desculpe, Spade Otis. Sempre me esqueço de mudar. Devia ser prioridade, diz o homem, e levanta o jornal de novo. A mensagem de texto é de seu antigo parceiro. De novo. Com uma sensação forte de déjà vu, Otis liga para ele. Pat, para que tantas mensagens? Você tem meu número na discagem rápida. Achei que Holly devia ter programado seu celular para você e colocado um toque maluco, se revela Pat. Ela acharia isso engraçado. Também achei que você teria colocado no volume máximo, seu filho da puta surdo. O alerta de mensagens é que está no máximo, diz Otis. Quando recebo uma ligação, o celular só tem um mini orgasmo contra a minha perna. Mude o alerta, então. Horas atrás, ele descobriu que tem apenas alguns meses de vida. Agora, está discutindo o volume do celular com Pat. A vida era mesmo engraçada. Vou fazer isso. Agora, conte por que ligou. Um cara da perícia digital caiu em cima daquele aparelho cheio de joguinhos como mosca em cima de merda. Ele adorou, chamou de retro. Dá para acreditar? O troço deve ter sido fabricado uns 5 anos atrás e agora já é retro. O mundo está acelerado.
Está mesmo diferente. De qualquer modo, o Zapit já era. Quando nosso cara colocou pilhas novas, umas luzes azuis piscaram na tela e ele morreu. Qual era o problema? Talvez seja algum tipo de vírus, o aparelho supostamente tem Wi-Fi e é assim que esses troços são baixados, mas o cara disse que é mais provável que houvesse um chip ruim ou tenha sofrido um curto-circuito. A questão é, e não quer dizer nada. Ellerton não poderia ter usado. Então por que ela deixava o fio do carregador ligado na tomada do banheiro da filha? Isso silencia Pat por um momento. Tá, então pode ter funcionado por um tempo e depois o chip morreu. Ou sei lá o que eles fazem. Funcionou sim, pensa Otis. Ela jogou paciência à mesa da cozinha. Vários tipos diferentes, Klondike e Piramide e Picture. Coisa que você saberia, querido Pat, se tivesse conversado com Nancy Alderson. Isso ainda deve estar no fim da sua lista. Tudo bem, diz Otis. Obrigado pela informação. É sua última informação, Kermi. Tenho uma parceira com quem trabalho bem desde que você se aposentou, e gostaria que ela estivesse na minha festa de aposentadoria em vez de sentada à mesa na delegacia pensando em como eu preferia você a ela até o amargo fim. Otis poderia insistir no assunto, mas o hospital está a 2 paradas agora. Além do mais, ele percebe que quer se separar de Pat e Izzy e seguir o próprio caminho. Pat é lento, e Izzy literalmente arrasta os pés. Otis quer desvendar aquele caso, com pâncreas ruim e tudo. Está certo, diz ele. Obrigado mesmo assim. Caso encerrado? Finito. Ele revira os olhos para cima e para a esquerda. Capítulo 6. A 19 quarteirões de onde Otis está guardando o iPhone no bolso do sobretudo, existe um mundo diferente. Não é um mundo muito gentil. A irmã de Jerome Robinson está nele e está encrencada. Bonita e recatada com o uniforme da escola Chapel Ridge, casaco cinza de lã, saia cinza, meias brancas até os joelhos e um cachecol vermelho ao redor do pescoço, Bárbara anda pela Martin Luther King Avenue com um Zapit Commander amarelo nas mãos enluvadas. Nele, os peixes do jogo pescaria nadam de um lado para outro, embora estejam quase invisíveis na luz fria e intensa do meio-dia. A avenida é uma das 2 vias principais naquela parte da cidade conhecida como Loughton. Apesar de a população ser predominantemente negra e de Bárbara ser negra, e está mais para café com leite, ela nunca foi até lá, e esse fato a faz se sentir burra e inútil. Aquele é o povo dela, seus ancestrais coletivos podem ter carregado sacas e levantado fardos na mesma fazenda no passado, até onde ela sabe, mas Bárbara nunca pisou ali uma única vez. E foi avisada para não ir não só pelos pais, mas também pelo irmão. Loughton é onde as pessoas bebem cerveja e depois comem a garrafa, disse ele para ela certa vez. Não é lugar para uma garota como você. Uma garota como eu, ela pensa. Uma garota boazinha de classe média alta como eu, que estuda em uma escola particular legal, tem amigas brancas legais e muitas roupas caras e recebe mesada. Ah, eu até tenho um cartão de débito. Posso tirar $60 em um caixa eletrônico a hora que quiser. Incrível. Bárbara caminha distraída, e parece um sonho, porque tudo é tão estranho e ela está a menos de 3 quilômetros de casa, que por acaso é uma casa aconchegante no estilo Cape Cod com uma garagem contígua para 2 carros. A hipoteca está paga e tudo. Ela passa por espeluncas onde se pode trocar cheques e lojas de penhores cheias de violões, rádios e navalhas reluzentes com cabos perolados. Passa por bares fedendo a cerveja mesmo com as portas fechadas no frio do inverno. Passa por restaurantes pequenos e baratos com cheiro de gordura. Alguns vendem fatias de pizza, e outros, comida chinesa. Na janela suja de um deles há um cartaz que diz bolinhos de chuva e verduras em ramos como sua mãe fazia. Não a minha mãe, Bárbara pensa. Nem sei o que é uma verdura em ramo. Espinafre? Couve. Nas esquinas, todas as esquinas, ao que parece, garotos de bermudas compridas e calças jeans frouxas se reúnem, às vezes perto de barris enferrujados com fogo aceso dentro para se aquecer, às vezes jogando uma bola de meia, às vezes só exibindo os tênis gigantescos, com as jaquetas abertas apesar do frio.
Eles cumprimentam os amigos com gestos e gritam para os carros que passam, e quando um para, entregam pequenos envelopes de papel vegetal pela janela aberta. Ela anda por quarteirões e mais quarteirões da Martin Luther King Avenue 9, 10, talvez 12, já perdeu a conta, e toda esquina é como um drive-thru de drogas em vez de hambúrgueres ou tacos. Ela passa por mulheres trêmulas usando calças apertadas, jaquetas de pele falsa e botas brilhantes, na cabeça usam perucas muito coloridas. Passa por prédios vazios com janelas cobertas por tábuas. Passa por um carro depenado e coberto de símbolos de gangue. Passa por uma mulher com um curativo sujo em um olho. Ela está arrastando pelo braço uma criança pequena aos berros. Passa por um homem sentado em um cobertor, que bebe direto de uma garrafa de vinho e mostra a língua cinza para ela. É pobre e desesperador e estava bem ali o tempo todo, e Bárbara nunca fez nada a respeito. Nunca fez nada. Nunca nem pensou em fazer. O que ela fazia era o dever de casa. O que fazia era falar ao celular e mandar mensagens de texto para as amigas à noite. O que fazia era atualizar o status do Facebook e se preocupar com a pele. Ela é uma adolescente parasita típica, janta em bons restaurantes com os pais enquanto seus irmãos e irmãs, bem ali o tempo todo, a menos de 3 quilômetros de sua bela casa no subúrbio, bebem vinho e usam drogas para esquecer a vida horrível que tem. Ela tem vergonha do cabelo, caindo suavemente pelos ombros. Tem vergonha das meias brancas limpas que vão até os joelhos. Tem vergonha da cor da pele, porque é a mesma da deles. Ei, neguinha! O grito vem do outro lado da rua. O que você tá fazendo aqui? Não tem nada pra você aqui. Neguinha. É o nome de um programa de TV, eles assistem em casa e riem, mas também é o que ela é. Não negra, mas neguinha. Vivendo uma vida branca em um bairro branco. Ela pode fazer isso porque os pais ganham muito dinheiro e são donos de uma casa em um quarteirão em que as pessoas são tão politicamente corretas que se encolhem se ouvem os filhos chamarem outra criança de retardada. Ela pode viver essa maravilhosa vida branca porque não é ameaça para ninguém, não causa problemas ao status quo. Ela segue seu caminho, conversa com as amigas sobre garotos e músicas e garotos e roupas e garotos e os programas de TV de que elas gostam e que garota elas viram andando com qual garoto no Beer Hill Mall. Ela é neguinha, uma palavra que significa inútil, e não merece viver. Talvez você devesse dar um basta nisso. Que essa seja a sua declaração. A ideia é uma voz, e ela vem a Bárbara com uma lógica reveladora. Emily Dickinson disse que sua poesia era sua carta para um mundo que nunca escreveu para ela, eles leram isso na escola, mas Bárbara nunca escreveu uma carta. Um monte de redações, trabalhos sobre livros e e-mails idiotas, mas nada realmente importante. Talvez seja a hora de fazer isso. Não é a voz dela, mas a voz de um amigo. Ela para em frente a uma loja esotérica onde se lê o futuro e cartas de tarô. Na vitrine suja, ela acredita ver o reflexo de alguém de pé ao seu lado, um homem branco com rosto sorridente de menino e mechas louras caindo na testa. Ela olha ao redor, mas não tem ninguém ali. Foi só sua imaginação. Ela olha novamente para a tela do aparelho. Na sombra do toldo da loja, os peixes ficam intensos e claros de novo. Para um lado e para outro eles nadam, de vez em quando obliterados por um brilho azul. Bárbara olha para trás e vê um caminhão preto brilhante seguindo na direção dela pela rua, costurando de uma pista para outra em alta velocidade. Tem pneus enormes, o tipo que os garotos da escola chamam de pé grande ou coisa de gangster. Se você vai fazer, é melhor se apressar. É como se alguém realmente estivesse de pé do lado dela. Alguém que a entende. E a voz está certa. Bárbara nunca pensou em suicídio, mas no momento a ideia parece perfeitamente racional. Você nem precisa deixar um bilhete, diz o amigo. Ela vê o reflexo dele na vitrine de novo. Fantasmagórico. O fato de você fazer isso aqui vai ser seu atestado para o mundo. Verdade. Você sabe muito sobre si mesma agora para continuar vivendo, observa o amigo quando ela volta a olhar os peixes. Você sabe demais, e tudo é ruim. Ele se apressa em acrescentar, o que não quer dizer que você seja uma pessoa ruim. Ela pensa, não ruim, só inútil.
Neguinha. O caminhão está se aproximando. O coisa de gangster. Quando a irmã de Jerome Robinson anda até o meio-fio, pronta para entrar no caminho do veículo, seu rosto se ilumina com um sorriso ansioso.